bem-vinda ao Papo Íntegro. Vamos conversar hoje com a Paty Santoro, que é uma aluna, terapeuta, já foi minha mentorada, uma pessoa muito especial. E eu trouxe ela aqui hoje porque ela estava dentro da mentoria do Segredo da Criança Interior falando sobre um assunto que eu acredito que pode ajudar a despertar quem está escutando esse podcast para perceber os significados ocultos das doenças. Porque muitas vezes, na nossa medicina tradicional, costumamos apenas tentar tomar uma pílula para calar aquele sintoma, né? E, na verdade, tem algo oculto por trás. Eu já trabalho um pouquinho com isso quando a gente vai trabalhar com o sistema nervoso, com a criança interior e com traumas da infância e feridas emocionais não resolvidos. Muitas vezes, não sei se a parte concorda, acredito que sim, mas muitas vezes a gente tem alguns traumas e algumas feridas emocionais pulsantes dentro da gente, e quando não tratadas, se tornam doenças. Eu acredito nisso porque eu vi pessoas muito amadas ao meu redor, cheias de feridas não tratadas, acabando adoecendo, tendo doenças que eu acredito que poderiam ter sido resolvidas caso a pessoa encarasse o seu monstro, né, a sua dor emocional. Então agora eu vou dar a palavra para a Paty para ela se apresentar um pouquinho e trazer já o assunto da doença, né? Da doença, as coisas mais ocultas. Ah, que legal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito da Evelyn, do trabalho dela como pessoa. E eu estou bem contente, né, Evelyn? Porque assim, eu sou terapeuta integrativa, né, há pouco mais de 2 anos. E uma das coisas que me motivou a entrar, né, nas terapias foi a linguagem do corpo, né? Então, eu comecei a me interessar demais, assim, para mim mesmo, pessoalmente, né, ir atrás. E aí, até que eu resolvi fazer a formação, né, de psicanálise integrativa com linguagem do corpo, né? E para mim fez muito sentido, assim, sempre fez muito sentido ir por essa linha, né? Porque assim, eu sempre questionava essa questão do físico, né? Eu comecei a ter uma época que eu ia Cristina Cairo, Capelli, né? Então tem Luiz Rey, então tem bastante gente que traz esse assunto, né? E eu ficava sempre assim, muito curiosa, sempre fazia muito sentido. Eu falava, meu Deus, como que a gente não tem acesso a todas essas... Como que as pessoas não conhecem, né? Então, eu quis trabalhar com isso para trazer cada vez mais essa consciência para as pessoas, né? E é interessante que, né, geralmente nessas questões de terapia, a gente primeiro experiencia a terapia, né, o conceito, para a gente depois ali conseguir passar para as pessoas, né? Então é isso. Hoje eu trabalho, tenho algumas técnicas, né? Inclusive a técnica da criança interior, ela vem me ajudar muito nessa questão da linguagem do corpo, né? Porque eu comecei na outra ponta, né? Então eu comecei olhando o momento presente, quais são os sintomas físicos, os problemas dela. E muitas causas, né, para não dizer assim, praticamente todas as causas estão na infância. Faltava para mim assim uma ferramenta efetiva que pudesse ir lá na infância para olhar de perto esse trauma, né, esse problema, enfim, essa causa, né, desse problema físico. Então, a criança interior, junto com a questão da linguagem do corpo, para mim foi algo que casou assim, muito bem, muito bem. Que bom, Paty. E é muito importante, assim, para quem escuta, perceber que a Paty trouxe uma questão como ninguém sabe disso, né? Mas, na verdade, é porque não é popular, né? Exato. É mais fácil a gente achar que o mundo é só material, que é só tomar um remédio, uma pílula, e a coisa desaparece. Porque as pessoas, muitas pessoas, eu não acredito que quem está escutando é assim, mas muitas pessoas estão inconscientes. Então, elas não acabam refletindo sobre a vida, elas não acabam refletindo sobre causa e efeito, né? O que eu penso, o que Sim. eu armazenei dentro de mim, qual é o efeito disso depois, né? Às vezes o efeito é um sintoma físico, e aqui, como é o nosso público, a maior parte são mulheres, Paty, eu queria trazer um pouquinho, porque assim, a gente teve uma conversa super deliciosa dentro da mentoria, da qual uma íntegra colocou silicone, e tu trouxe um pouquinho a visão das mamas, né? O que que ela representa para a mulher, que tem mamas grandes, que tem peito pequeno, e botar silicone, esse assunto, é claro, da beleza, não é pra cá, mas assim, o que representa os seios? Porque tem muita gente que acaba tendo diagnóstico de câncer de mama, tem pessoas que falecem disso. Eu mesma já conheci, eu lembro lá, quando eu morava em Campo Bom, uma moça, assim, ela era muito saudável, era muito jovem, e ela teve câncer de mama, ela morreu rapidamente. Eu lembro, assim, que pra Nossa, mim, eu tinha, assim, uns jovem. 20 anos, e ela devia ter, sei lá, 25 ou 28. Ela não era muito mais velha que eu. E eu fiquei muito impressionada. E eu sempre, aquilo me martelou tanto, sabe? Pensei assim, o que que tem? Mas não pode ser.
Não é normal que uma pessoa faleça de câncer de mama tão rápido, tão cedo. O que que tem por trás? Qual é a coisa oculta? Qual é o karma? Eu ficava assim, eu nem sabia direito de nada, né? Naquela época eu também não era terapeuta. Então eu acho que esse assunto dos seios poderia trazer um impacto aqui para quem nos escuta, Paty. Ai, muito legal, Evelyn, muito legal. Até eu não consegui não falar naquele dia, né? Ficou assim, pitando. Porque é muito interessante o seio, né, da mulher, a função dele é a nutrição do bebê, né? Então, mas pelo inconsciente, né, a função do seio realmente é nutrir, mas de uma forma muito, muito geral, né? Fala de nutrição, fala do teu comportamento de doação, de cuidado com o outro, né? Então, assim, se a gente for ver literalmente, é amamentar a criança, o bebê. Mas, pelo sentido, né, ligado, porque é assim que acontece, o nosso corpo, dentro da linguagem do corpo, da psicanálise, ele é a vitrine do nosso inconsciente, né? Então, todo o nosso comportamento vai estar relacionado com algum órgão, né? Então, dependendo da forma como a gente se comporta negativamente, se a gente tiver uma emoção negativa, vai afetar, vai somatizar no órgão correspondente, ou seja, o órgão correspondente com aquele comportamento. E o seio, ele fala muito disso, do teu comportamento de nutrir o outro, de acolher o outro, né? Então é interessante porque, assim, mulheres com seios pequenos, pela linguagem do corpo, são mulheres, assim, que são mais autocentradas, que são mais focadas em si mesmas. Então, por exemplo, numa decisão, alguém faz um convite para ela, né? Ela vai, se for bom para ela, ela aceita, se não for, ela não tem problema nenhum em dizer não. Tem mulheres com seios pequenos também, que se elas permanecem com essa característica de comportamento emocional, muito provavelmente quando elas tiverem um bebê, elas não vão ter leite. Porque o ter leite tem a ver com o teu comportamento de querer nutrir, né? De querer se doar ao outro. Então, só que isso, gente, é muito E é inconsciente, né? importante a gente também tirar, só deixa eu complementar assim para ninguém se sentir culpado, tá? Uhum. Porque eu tenho seio pequeno também, tá, gente? Então assim, não se sintam culpada, Eu também. não se sintam assim, eu sou egoísta, né? Não, porque tem características boas e tudo dá para reverter, né, Paty? Com autoconsciência. Sim, Só a gente só achar interessante isso mesmo, né? Achar interessante esses símbolos pra gente prestar atenção se faz sentido para nós, tá? sim. Só para as pessoas não entrarem numa vergonha tóxica aqui, tá? Não, tudo tem um lado, né? Isso que a Evelyn está falando é muito importante, porque tudo tem um lado positivo e o um lado negativo. Por exemplo, né, a pessoa de seio pequeno, qual que é o lado positivo? Ela está sempre pensando nela em primeiro lugar, né? Ela está sempre se baseando nos limites dela. Então, isso é muito positivo. Quando que é negativo? Quando ela entra no lado egocêntrico, egoísta, né? Muito autocentrada. Então, assim, ter seio pequeno não significa que é ruim. Depende de como você vai lidar. Então, por exemplo, eu tenho seio pequeno. Quando eu entrei na maternidade, eles aumentaram. Por quê? Porque eu realmente entrei no fluxo de cuidar, né? E isso também tem muito a ver com infância. Então, assim, comportamentos inconscientes tem muito a ver lá atrás, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas de seio pequeno que entraram na maternidade e não conseguiram mesmo essa doação. Então, é simples falar assim: não tive leite e não amamentei, tá tudo certo. Porque inconscientemente ela não estava disponível para aquele período da maternagem, para aquele tempo que é investido na amamentação. Mas é muito Não inconsciente, né? só tempo, né, Paty? Energia, né? Com Muita energia. energia. Tu gasta Exa- muita caloria amamentando. Então não é só tempo, né, de vínculo com o filho, mas a Exato. energia. Eu lembro que eu comia um monte quando eu amamentava o Pedro. Dá muita fome, né? E você emagrece, né? Você geralmente Emagrece. vai. Uhum. Então é a energia, não tô disponível, eu não tô com a energia disponível. Então, assim, só pra gente desmistificar, tanto eu quanto a Paty, temos seios pequenos e amamentamos, só que porque a gente fez uma escolha nossa de nutrir. A gente eu lembro que eu pensei assim, eu vou nutrir meu filho. Então, assim, foi uma escolha minha, né? Mas tem mulheres que não conseguem, e não é julgamento, mas elas não conseguem porque tem algo dentro delas travando. Eu não vou doar essa energia, não vou doar. E às vezes Exato. pode ser trauma, pode ser que lá na infância, só assim complementar, pode ser que lá na infância a mãe não amamentou, a mãe se recusou a amamentar. Então, de forma inconsciente, pode ser até uma vingança, né? Já que eu não fui amamentada, também não vou Isso. amamentar. Então, por isso que é Não, importante juntar esse trabalho que a Paty está fazendo o corpo com a criança interior. Para nossa, conseguir. muito. Faz sentido, Paty? Muito sentido, Evelyn. Inclusive, eu conheço muita mulher que essa questão de não ter sido amamentada, por exemplo, quando eu fui amamentar minha primeira filha, eu fui na disposição, eu queria muito amamentar,
Mas foram 2 meses, os primeiros 2 meses para mim foi um verdadeiro inferno na amamentação. Porque assim, ela não dava pega, não dá, nossa, gente, o seio machucado. E as minhas irmãs, eu tenho mais duas irmãs e elas também tiveram dificuldade, porque nós não fomos amamentadas. Então, o que o inconsciente faz, né? Opa, preciso amamentar, vamos buscar o modelo no teu período de amamentação. Opa, não teve. Sim. Então, o corpo tem muita dificuldade, o corpo, a psique tem muita dificuldade nesse processo. Então, eu gosto sempre de falar, se você quer amamentar, né? Quando eu vejo uma mulher que está com dificuldade, quando eu sei, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu sei que não foi amamentada e ela quer amamentar, eu já dou um aviso, eu falo, olha, insiste, porque não está no teu inconsciente o registro da amamentação. Então, para a gente é mais difícil esse primeiro contato. Tanto que o segundo filho, nossa, Paulinho, 2 anos depois eu tive o meu segundo. Nossa, mas da maternidade a pega já foi boa, já o bichinho engordou. Então, assim, foi muito fácil. Por quê? Porque já tinha o histórico no meu corpo, né? Porque tanto a linguagem do corpo, né, quanto a criança interior, né, Evelyn, fala muito do corpo, tudo é registrado no corpo, né? E aí, então, a gente vai tendo as nossas experiências e o nosso inconsciente vai buscando o registro no corpo para ver se aquilo é familiar, se aquilo não é familiar, né? E quando não é familiar, é algo extremamente desafiador para a Ah, mulher. Então, sim. Faz né? muito sentido, né, Paty? E por isso que eu digo assim, ó, eu sei que não tem muito a ver com o assunto do corpo, mas como tu trouxe um assunto que puxou um outro, eu vou precisar falar. Tu falou de não ter Uhum. registro, porque olhou pra mãe e a mãe não amamentou. E isso acontece quando a gente quer, por exemplo, tem mulheres que elas têm uma idealização, uma fantasia. Elas tiveram traumas na infância, foram abandonadas, foram rejeitadas, elas ficam com a fantasia de ter um filho e dar amor pra eles, né? E aí, quando nasce o filho, ela não consegue dar o amor que ela queria, porque ela não tem o registro do acolhimento, Perfeito. sabe? Então aí ela se culpa, ela pensa, mas eu queria tanto esse filho, agora que ele tá aqui, eu não sei o que fazer com essa criança. Sim, porque a mente idealizou, e na verdade isso é um simbolismo, eu sempre penso, tá, Paty? Eu até falo Uhum. assim para algumas íntegras, que é um simbolismo de eu querer ser mãe de mim mesma, de eu querer me maternar, né? Daí o ego, ele pensa assim, não, tem que ser um filho do lado de fora, né? O ego sempre faz essas coisas erradas com a gente. Exato. E aí a pessoa ela Perfeito. começa a se sentir culpada por não ser uma boa mãe, mas também tá frustrada com a sua criança interior ferida e não tem registro de acolhimento. Então, o corpo ele não lembra como acolher, ele não sabe acolher um filho. Então, é por isso que tudo precisa ser revisitado dentro da gente, na sombra pessoal, para a gente não cair em ilusões e idealizações e a gente não conseguir cumprir com o protocolo. E agora, Paty, me conta o que que acontece com quem tem seio grande. Como é isso também? Porque tu trouxe o seio pequeno, né? Eu acho que tem gente que aqui tá escutando que tem seio grande, que tá curiosa em saber o que que tem a ver o seio grande com o inconsciente. Ah, legal. O seio grande, ele já é o oposto. Ele já é aquela mulher que ela é mãezona de todo mundo. Então, ela resolve os problemas, ela tá sempre ali acolhendo, tá nutrindo todo mundo, né? E aí, como sempre, tem o lado positivo e o negativo. Depende de onde ela vai transitar. Porque realmente ela pode. Uma mulher com seios mais fartos, ela tem dificuldade de dizer não. Então, ela tem dificuldade de dar o limite, ela tem dificuldade de se posicionar, né? Então, ela tem facilidade para se anular e para se sacrificar pelo outro e depois ficar ressentida, né? Então, o que acontece, por exemplo, quando uma mulher de seio grande começa a se olhar, começa a desenvolver limites, né? Começa a incomodar o seio grande. Eu tenho amigas que fizeram redução de seio, porque é muito interessante, né? Muda-se a mentalidade, né? O comportamento e o corpo meio que tem que se ajustar àquilo, né? Então, o corpo é tanto em termos de doenças, de problemas de saúde, de acidentes, mas também o formato do teu corpo, ele diz muito sobre você. Eu não tenho, na verdade, eu nem quis entrar tanto, Evelyn, nesse mérito de analisar o físico, né? Eu tenho, assim, o básico do conhecimento, mas Uhum. não é o foco. O meu foco, assim, algo que eu gosto muito é realmente tratar a questão das doenças, né, da psicossomática, mas não necessariamente a pessoa tenha que fazer uma redução. Por exemplo, o próprio corpo, né, no livro da Cristina Cairo, o Linguagem do Corpo, volume 1, ela fala muito isso, que o nosso corpo ele é muito plástico, né? A gente tem essa neuroplasticidade, né? Tanto no modo de se comportar, como também no físico. Prova disso é vocês repararem, eu percebo muito assim, em celebridades, né? Que a gente tem celebridades que você olha a pessoa super nova e aí você olha ela com um pouco mais de idade, tipo, praticamente não mudou, né? Você vê alguns traços só, né? Você vê que ela se manteve. é, não a mesma no sentido ruim, mas que ela manteve aquela personalidade, né? Porque o corpo não teve muitas alterações.
Agora, quando você percebe uma pessoa que chegou, né, na idade avançada, nem precisa, né? Ao longo, você pega uma linha do tempo, você percebe mudanças muito bruscas, né? É porque também houve essas mudanças bruscas na forma dela se ver, dela ver a vida, dela encarar os traumas, enfim. E aí isso muda também o físico, né? Tem celebridades hoje que a gente nem reconhece mais, né? Sim. Nossa, então é isso, né? Então, essa questão do seio, tudo dá para mudar. Né, do físico, tudo dá para você mudar. Ah, eu sou um pouco mais gordinha, quero emagrecer, né? Como é que eu faço? Eu gosto muito de falar, tá indo para um paralelo, né, dessa parte. Eu gosto sempre de falar que eu sou bem contra dietas, porque na verdade, quem quer emagrecer, a dieta ela tem que ser emocional. Em que Uhum. sentido? Olhar o teu emocional, né? Porque falando até um pouco da estética, né? A gente estava até falando isso na mentoria, que, por exemplo, a região da barriga, ela acumula muito apego, ela acumula muita mágoa, muito ressentimento, então, pessoa muito apegada, né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu tenho que desapegar de pessoas, de situações que me fazem mal, eu tenho que entrar no fluir da vida, eu tenho que buscar esse autoconhecimento. Então, é porque é comum pessoas, eu faço dieta, faço atividade E a barriga física, não sai, e a barriga não sai, não sei o que, a gente não vai sair. não vai Porque sair. não é assim. Atividade física, uma alimentação saudável vão super contribuir com você se você fizer esse trabalho emocional também, É porque né? as vísceras, elas guardam os registros dos traumas e do sistema nervoso, né? Então, Ah, as nossas vísceras, elas guardam muito medo, medos ai, ocultos. sim. Pode Uhum. perceber que a gente fala, ai, deu um frio na barriga, senti algo ruim no meu estômago, né? Aquele gut feeling que se fala em inglês, né? Que é o instinto. Isso. Então, a nossa barriga, ela guarda muito medo. Eu lembro que eu tinha muito medo na minha barriga e eu comecei a aplicar o VU, né? Esse barulho do VU. E eu comecei a aplicar também o mate, dando tapinhas na minha barriga e conversando com a minha barriga, e liberou muita coisa. Eu parei de ter vários problemas intestinais que tinha a ver com a negligência que eu sofri na infância e o abandono emocional. Então, a minha barriga, ela era totalmente aberta energeticamente. Se eu pudesse ver ela, era um campo aberto a minha barriga. Né? Hoje eu sinto assim que fechou quase toda a minha aura, porque eu tinha isso, assim, e eu sentia nível energético, eu sentia tava como se fosse arrombada a minha barriga. E isso É. muita gente sente, como se a pessoa estivesse muito vulnerável, muito exposta, como se tivesse algo energeticamente, as tripas para fora, né? Brincadeira, gente, mas assim, para vocês terem, era assim que eu via como eu era. E a minha barriga, eu comecei a emagrecer na barriga depois disso. Depois de fazer esse trabalho, muito de olhar para minha criança interior. Então, assim, não só apego, mas muito medo, Paty. Sim. Medo. Medo Uhum. entranhado, né, no sistema nervoso que a pessoa guarda. Muita necessidade de controle também, porque assim, o intestino ele fala muito pela linguagem do corpo, assim, o intestino fala muito do medo também, né? Que esse medo, essa insegurança de estar na vida, né? Uhum. Então é aquela coisa do registro, né? Tudo fica registrado ali. Então, se a gente não olha para poder dissolver essas energias, esses traumas, né? Suavizar. Então, por exemplo, a bexiga fala do emocional, do quanto você consegue deixar o emocional fluir, né? Então, pessoas que têm problemas na bexiga, muita infecção urinária, retenção, são emoções, né? A água, né? A água são as emoções, a urina fala disso. E aí fica tudo ali, né? Então é complexo essa região, por isso que é uma das regiões mais desafiadoras para perder, porque não é só a barriga, são os órgãos internos, né, que fazem parte. São os níveis energéticos da pessoa, né? São as sombras da pessoa, às vezes sombras pessoais, né? Na própria criança exterior, mas sombras coletivas, transgeracionais, né? Sombras ancestrais. Eu acredito muito que nosso corpo também, ele é uma somatória das sombras do nosso coletivo. Eu Sim, acredito muito nisso, muito mesmo. Né? Não é por acaso que a gente, às vezes, eu tô mais parecida com meu pai, né? Porque talvez tenha a sombra mais da família do pai, né? Mas isso aqui é uma teoria minha que eu tô criando agora. Porque eu acho que o nosso corpo também, ele somatiza toda a nossa ancestralidade, né? Nossas células, tudo assim, tudo que os nossos ancestrais viveram. De alguma forma fica sim. registrado. Pedindo cura, né? E até legal você falar isso, tem muito a ver também com a teoria da linguagem do corpo, porque a gente falando aí sobre a hereditariedade, né? Fala assim, acontece muito aqui, eu ouço muito, eu tenho tendência a diabetes porque a minha família tem diabetes, minha avó, eu tenho tendência a câncer por causa disso, eu tenho tendência a hemofilia por causa E pela correlação ali, né, pela linguagem do corpo, na psicossomática, a gente fala que a hereditariedade, ela acontece por ressonância, então não é tão necessariamente, porque assim, minha família toda tem, como eu te falei, o exemplo, minha família toda tem diabetes. Por quê? Porque todos têm o perfil emocional da diabetes,
que é quem tem o perfil da diabetes, é um perfil de alguém que teve que crescer antes da hora, que não Hum. teve esse prazer da infância, que teve que muito Uau! cedo cuidar dos irmãos mais novos, teve que trabalhar cedo, então perdeu o doce da vida, sabe? Uau, que incrível! E eu conheço alguém que é exatamente esse perfil. Ah Entende? lá. Entende? Então, quando chega aqui uma cliente para mim falando, ai, porque eu tenho que tomar cuidado, porque tem essa hereditariedade, todo mundo tem diabetes, eu falei, não, meu amor, você só vai contrair a diabetes se você, porque assim, a diabetes que acontece, existe, tudo é plantado na infância. Então, várias sementinhas, né? Na vida adulta, se eu entrar na ressonância, se eu entrar na vibração, uma vez que eu já tenho a semente, aí é fácil para mim pegar, né? Então, por exemplo, se eu sei que existe essa tendência da família a ter diabetes, então eu não vou me comportar da mesma forma. Eu vou fazer o quê? Eu vou buscar ter mais prazer na vida, curtir mais, descansar mais, fazer as coisas com mais prazer. Então, você pode reparar, assim, quem tem diabetes é esse perfil de que a vida é amarga. Ah, então tem que cuidar da criança interior, né? É, Tem que ter a infância depois da infância, né? Que muitas pessoas não se e permitem, né? Porque quando eu trabalho com a criança interior, aí eu vejo às vezes umas pessoas assim que são super sérias, assim, sabe? Passar a vida toda se doando, trabalhando pro outro. Mas aí, poxa, não tem nenhum momento artístico, não tem nenhum momento de prazer, de teatro, de risada, né? E aí a pessoa vai ficando exato, rígida, enrijecida também, rígida, dura, 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 amarga. dura, amarga, cheia de trauma, começa a se engatilhar com tudo. Ai, Então, pronto, diabetes. precisa trazer essa criança, né? E alimentar ela e dar espaço para ela existir também, né? Porque a vida, senão a vida ela fica com doença, né? E Exato. uma coisa muito comum, Paty, que eu não tenho, mas eu sei que quem tem sofre muito, que é enxaqueca. O que que tu tem para falar sobre isso? Ai, Enxaqueca. a enxaqueca é bem, nossa, a enxaqueca é bem interessante. A enxaqueca, dor de cabeça, né? Basicamente, enxaqueca e dor de cabeça dá em pessoas, né? As pessoas que têm frequentemente, né, dor de cabeça e enxaqueca são pessoas muito orgulhosas, tá? Hum. Então, gente, não levem pro pessoal, tá? Ou levem mesmo, ou levem para casa. Se levou pro pessoal, leva para casa. Vamos lá. Não, eu posso falar porque geralmente eu tenho um pouco, eu tenho dor de cabeça. Enxaqueca Ó. não, mas dor de cabeça sim. O que acontece com a dor de cabeça, né? Eu falo da dor de cabeça e a enxaqueca, elas estão muito relacionadas. Elas são muito parecidas, mas tem uma coisinha, um detalhezinho que difere a enxaqueca da dor de cabeça. No sentido assim, as duas, elas geralmente acontecem em pessoas que são muito orgulhosas, que têm dificuldade em lidar com figuras de autoridade, né, sobre elas. São pessoas que, se não for do jeito delas, elas se contrariam muito fácil. Baixa a tendência à frustração, baixa. Isso. Tolerância, né? Faz uma análise das últimas 24 horas, quem ou qual situação te contrariou, Uau! E aceitar a né? frustração da criança, né? Que a criança, quando a gente é criança, não é? Que a gente começa a ter frustração, Sim, que a mente do ego cria um ideal, né? Cria uma fantasia. Quando essa fantasia ela não convida com a realidade, tô braba, né? isso. E dependendo como a mãe ou o pai lidam com a frustração, às vezes eles reprimem, né? Porque é chato mesmo, é difícil lidar com a frustração da criança. É. A gente, na vida adulta, a gente reprime também. E lembrar, e é legal você trazer da criança, porque pessoas que têm esse perfil de dor de cabeça e enxaqueca tiveram pais igualmente orgulhosos, autoritários, repressores. Assim, Então, é tipo assim: quem tem dor de cabeça é um aviso para realmente olhar para a infância, não só olhar as 24 horas o que causou, mas se você tem esse padrão de sempre ter dor de cabeça e enxaqueca, tem que olhar na infância. Aí a Cristina Cairo, ela fala da oração do perdão. A oração do perdão. Então, de qualquer forma, você tem que ir lá na infância, você tem que ressignificar, acolher a tua criança interior, porque se você tem muita dor de cabeça e enxaqueca, é porque você foi muito reprimida, você foi muito podada, castrada, você tinha que, né, você tinha que ficar quieta. Então, perfeitinha, né? Quietinha. Sabe perfeita, por que tu tá quietinha. trazendo isso aí pra mim? E eu conheço as pessoas, não posso falar o nome, que já passaram, não Vai passaram. pingando, né? Aham. E elas eram exatamente assim. Elas eram orgulhosas, tinham baixa tolerância pra frustração, elas foram crianças que foram criadas de forma autoritária, e eu nunca tive quase dor de cabeça, mas eu fui criada de forma solta. Eu não tive muita autoridade sobre mim. Então faz muito sentido eu não ter dor de cabeça. E faz Olha, muito sentido essas pessoas, porque eu sempre assim, eu não sou uma pessoa de ter dor de cabeça, é raríssimo, né? Então, assim, faz sentido, porque eu não tive isso, né? Mas essas sim. pessoas do meu passado, nossa, tá assim, matando Tá dando certo, né? strike de boliche, assim, sabe? Deu um strike aqui, assim. Ah! Ai, que legal. Começa a fazer sentido, né? Aham. E a É. enxaqueca, ela tem um diferencialzinho, ela tem um quesinho a mais, né? Porque assim, a enxaqueca,
todo mundo que tem enxaqueca fala que é uma dor muito maior do que a dor de cabeça, porque você tem uma dor de cabeça, você consegue continuar com o teu dia, fazer alguma coisa ou outra, né, dependendo ali, mas a enxaqueca, pessoas que têm crises de enxaqueca, tipo, Horror. dá game over, não consegue desempenhar bem as atividades, tem que realmente tomar um remédio muito forte para conseguir passar, né? Então, a enxaqueca, ela tem todo o perfil que a dor de cabeça tem. No entanto, a enxaqueca só vai ter a enxaqueca pessoas que na infância, assim, tem uma fase de desenvolvimento na infância, que é a fase fálica edipiana, que é dos 3 aos 7 anos, né? Que é quando a criança começa a explorar o próprio corpo, né? As partes íntimas. E em algum momento desse período, ela foi repreendida por estar ali na curiosidade. Hum, Entende? Então, isso de forma inconsciente afeta inclusive a própria sexualidade, né? Porque quem tem enxaqueca tem um perfil de que é desafiador para ela, por exemplo, se entregar ao ato íntimo com o parceiro, se entregar emocionalmente, uau. né? Porque ela tem uma sensação de que ela não pode perder o controle. Então, para ela, o ato íntimo, né? Ele é mais mecânico, é mais automático, não, sabe? É uma pessoa que também não faz tanta questão, né? Então tem todo esse perfil, tem esse quesinho a mais. É uma pessoa Sim. orgulhosa, teve essa repressão na infância, mas em algum momento ela foi chamada a atenção ali de uma forma bem negativa em relação à própria sexualidade, esse descobrimento do corpo, Sim. né? E aí gerou isso. E tem muita gente, Evelyn, que pode até nem lembrar, mas se a pessoa tem a enxaqueca, tá na gavetinha. Então a Hum, pessoa pode jurar pra mim, mas eu não lembro, eu tenho certeza que isso aham. aconteceu. Eu falei, então, meu Guardou na amor, sombra. guardou na sombra. Entende? E eu acho super legal falar disso, porque o que que acontece? A copla, a pessoa tá explorando, né? Tendo uma grande intensidade de prazer. Vamos pensar no corpinho da criança. Uhum. Chega, né? E ela sabe que ela tá explorando, né? Chega Sim. alguém do lado de fora com algum tipo de crença limitante, ignorância, né? Porque é bem coisa de ignorante, né? De pessoas ignorantes, ah, não pode pegar. Incita a vergonha tóxica, né? Então, aí o que acontece? Imagina, copla prazer sexual com vergonha e com perda do amor, né? Perda do amor do pai ou da mãe, ou de quem quer que for. Aí acoplou tudo, né? Acoplou sexualidade, prazer, né? Soltar o controle com vergonha tóxica. Então, assim, fica tudo realmente aglomerado ali. Ah, e tem também um quê de perda de identidade, medo de perder a identidade também. Sim, Então, até porque que é o é uma próprio coisa séria, corpo, né? Que você até comentou na mentoria passada, né? né? A questão do medo da perda da identidade É também, uma né? vergonha profunda, né? Porque aí a pessoa tá explorando ela mesma, né? O self dela mesmo, e vem alguém dizendo, não, isso não pode, isso é feio, isso é errado, Deus vai castigar, ou que feito é Uhum. ser vergonha, ou seja lá o que a pessoa recebeu, né? E a criança acredita, né? Então, Sim, e aí interrompe, né, o fluxo. Então fica preso o fluxo, né? Então, exato. talvez até a enxaqueca ela seja um lugar para um convite do inconsciente para a pessoa ter um grande orgasmo e liberar isso aí, Exato, exato. né? Então, e é legal isso, né? Essa questão da psicossomática, da linguagem do corpo. O corpo, gente, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Excelente ferramenta de autoconhecimento. Eu tenho a minha funcionária, até pedi autorização para dar alguns exemplos dela, porque é muito engraçado. No sentido assim, ela fala, mas Patrícia, tudo é linguagem do corpo. Eu falo assim, 100%, né? Porque eu acho barato quando a pessoa vai no médico, o médico fala assim, isso daí é cunho emocional. Eu falei, meu amor, tudo é 100% é cunho emocional, 100%. É porque é diferente a medicina tradicional, ela não leva em conta a questão da linguagem do corpo, né? Então, uma coisa ou outra, eles falam que é emocional, mas é tudo emocional. Aí, tipo assim, você bateu o dedo mindinho na quina do sofá, aí eu vou te perguntar, qual foi o lado do corpo, qual foi o dedo, Ai, me entende? conta, porque E de vez em aí, quando eu faço isso. O que de que vez é? em quando... De vez em quando eu sei que tem alguma coisa me indicando, eu não sei explicar. Eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei. Eu sei assim, o holograma tá mostrando pra mim que tem alguma coisa desequilibrada em mim, só que eu não sei o que que é. Exato. Então, quando a gente fala do dedo mindinho, tanto da mão quanto do pé, a gente está falando de família. A gente está falando do nosso ideal de família, família atual, né? Sim. E aí, quando a gente machuca, por exemplo, você bateu o dedinho pé direito na quina, né? O que quer dizer isso? Aqui, o dedo da mão, ele fala de momento presente. O dedo do pé fala de preocupação futura em relação à família. Então, por exemplo, se eu machuco esse dedo aqui, é porque alguma mulher
está invadindo o meu ideal de família, está Qual o dedo? se Só fala porque a esse pessoa tá mindinho, escutando. mindinho. Mas o Por direito. exemplo, eu Da machuco o dedo mão direita mindinho ou da da mão mão esquerda? direita, direita. Ah, Eu, tá. eu machuco Tá. o dedo mindinho da mão direita. Então, Uhum. significa que tem uma mulher que tá sendo invasiva aqui na minha família, que está Uau! colocando o bedelho e que está me incomodando, entende? Aí eu vou Entendi. e machuco o dedo Da mão. da mão. Aí, se for o do pé, ai, bati na quina o dedo mindinho Uhum. do pé direito. É uma mulher que está trabalhando meus planos futuros em relação à família, Nossa. É tipo né? Porque como se fosse a amante. Tipo assim. é amante ou uma sogra enxerida, uma cunhada que mete bedelho, sabe assim? Alguém que vem se meter onde não é chamada, que vem atrapalhar teu Sim, processo. que vem tentar, tipo, pegar o lugar, né? Porque tem muito isso às vezes, né? Tipo, querer Sim, pegar o lugar. E aí a pessoa quer pegar o lugar, mas, tipo, não é dela. Tipo, não é. exato. Por exemplo, o dedo indicador, né? O dedo indicador. Tem gente que. Minha funcionária, já vou dar exemplo dela. Ela machucou o dedo indicador da mão esquerda, Uhum. né? Aí ela chegou, nossa, bati na porta, meu dedo, não sei o quê. Aí eu falei assim, quem que você tá acusando? Que homem que você está acusando? Sabe aquela coisa, você, quando a gente Sim. enfia o dedo, você, Uhum. que homem você está acusando? Ela, "Ah!" Aí demorou assim uns 5 minutos, ela, ai, né, meu ex-marido, não sei o quê, pagou pensão, bababá, né? Então, eu falei, ah, então tá aí. Então, o corpo tá sempre avisando pra gente qual é a emoção que tá por E trás. as distorções da mente, né, Paty? E as distorções da mente, a mente fica criando umas brigas, né? Umas brigaiadas. Exato. Então é para a gente ter essa consciência, né? Porque você tendo a consciência, você fala, nossa, tal situação, porque às vezes você passa por uma situação, e eu mesmo, né? Eu tenho esse conhecimento, mas aí acontece o negócio, né? Então, às vezes aquilo, no momento que aconteceu, a mente, tipo, whatever, né? Nem liguei. Mas aí você vai e aí tem o sintoma físico, você fala, então essa situação me incomoda mais do que eu gostaria que Sim. incomodar. É, porque às vezes a gente tá, né, nesse lugar da máscara, né? Ah, eu estou fria, estou já de boa. Afetou, né, aquela E aí o corpo vai lá, somatiza. E o corpo somatizou, né? O meu corpo, teu corpo somatizaram gripe esses dias, né? A gente tava até conversando sobre isso, que eu acho que a gente pode ir indo assim pro final do nosso podcast, falando da tal da gripe, virose, gripe, essas coisas que todo mundo pega de vez em quando e a gente fica super chateado, porque não tem remédio que chegue a tempo, né? A não ser ficar meio que parada, né? Ou, infelizmente, Exato. quem não pode ficar parado precisa trabalhar gripado, que é pior ainda. Enfim, já tem Sim, muita gente, né? Eu sei que a minha criança interior, quando eu fico gripada, ela fica muito chateada porque não tem nada legal pra fazer, né? E às vezes a gente não consegue nem comer nada gostoso porque não sente o gosto. o gosto, sente E o cheiro. que é essa tal da gripe? Se tu puder contar um pouquinho também se tem uma diferença com virose, porque às vezes vem as viroses no lugar das gripe. Sim, sim, tem diferença. A gripe, né, o resfriado, ele geralmente vem quando a gente não está tendo tempo para a gente, né? Então, quando a gente está numa correria, a gente está muito focado em coisas externas, em obrigações, responsabilidades, né? Em assuntos dos outros. Aí vem esse resfriado como uma forma de mostrar que você está ressentida por não ter um tempo para você. Então, eu falo assim que é bem a criança ferida, tipo, você não me deu atenção, né? Só Porque cuida você dos outros, né? Só se preocupa. só se preocupa com os outros, comigo nada. Então, aí vem o resfriado, e foi muito engraçado, porque teve uma mentoria que eu tava resfriada, e foi, acho que, não, minto, foi antes de começar as mentorias, que eu fui para São Paulo com a minha família, e foi um dia, um sábado, que a gente só ficou indo de um lugar para o outro, chegamos de viagem lá, fomos almoçar no restaurante, fomos levar as crianças no teatrinho, depois fomos no shopping, depois, resultado, domingo, eu e o meu marido super resfriados. E aí eu lembrei do momento em que eu estava no shopping, que eu vi uma lojinha holística, e aí meus olhos brilham, né? Aí eu, ai meu Deus, a lojinha holística. Não, meu marido, ó, você não vai ficar aí, né? Que não sei o quê, tem que ir lá, não sei o quê. Então, é bem aquela sensação de tipo, meu, não tive tempo para mim. Uhum. Eu só estou, tudo bem, que foi tudo combinado, mas olha o inconsciente, né? O inconsciente ali, a criança interior se ressentiu. Se Tipo, ressentiu. mas eu não tive um segundo para mim, né? Então, Equilíbrio, né, Paty?
Exato. Então, veio aí o resfriado, tanto para mim quanto para o marido. Até falei para ele, nós duas crianças interior aí, ressentida. E aí a gente se ligou que talvez numa próxima a gente tentar equilibrar um pouquinho os pratos para a gente não ficar só. E pior que tem vezes que não dá, né, Evelyn? Às vezes até a gente entra num modo automático, quer fazer um monte de coisa, mas aí o corpo vem sempre e a gente paga a conta depois, né? A gente traz essa consciência, né? E eu acho assim, Paty, que tu trouxe de, tipo assim, as crianças, né? Tu tem dois filhinhos lindos, coisa mais linda. Eu também tenho um Obrigada. filhinho, coisa mais linda. Mas eu falo muito pro Pedro. Eu dou muito limite pra ele. Eu digo assim, agora eu vou fazer tal coisa. Daí, às vezes eu deixo o Pedro com o Rafa. Daí, às vezes eu digo assim pro Rafa, tá tudo bem tu ficar com o Pedro? Porque assim, eu quero deixar bem claro, eu sempre falo sobre a gente tirar da nossa sombra o ressentimento, sabe? E é Sim, muito interessante, porque assim, porque quando a gente tá num grupo familiar, né, mãe, pai, filho, ou filhinhos, todo mundo tem suas próprias necessidades narcísicas, né? Os seus próprios desejos. E por que que a mãe, que diabo que a mãe tem que sempre ceder, sabe? E aí sim, eu penso muito nisso e eu tenho uma filosofia aqui que eu vou ceder até certo ponto, mas também não cedo demais, porque senão depois vem, pra mim, vem dentro de mim um ressentimento, não só gripe, ou a raiva mesmo, sabe? Aí eu viro aquela cruela dos cachorrinhos lá. Aí eu fico braba, aí eu fico malvada com as pessoas de forma inconsciente, porque senão por isso que é importante a gente olhar, senão a nossa sombra ela fica ali ressentida. E ela vem, tipo, e ela faz uma maldade com o filho, às vezes fala alguma coisa, tipo, xinga o filho, e aí tu pensa, nossa, por que que eu xinguei meu filho, né? Mas é que foi aquela parte tua que, tipo assim, tu não dá limite pra ele, eu vou vir aqui, você é a bruxa má, né? E isso exato. também tem a ver com os nossos guardiões, né? Por isso que é muito, né? Porque se a gente não se gripa, vamos supor, a gente pode ir lá e ser agressivo com o filho, né? Por isso que é importante dar limites. Ver assim, ó, até onde, que as crianças sempre querem fazer tudo, né? Tudo o tempo Exato. todo. Elas têm essa energia à flor da pele. Então, ok, tu quer fazer toda essa vontade o tempo todo, mas até aqui sou eu, né? Até É, aqui faz mas isso sentido, que você Paty. falou, nossa, muito, muito, porque a gripe e o resfriado é essa hashtag revolta do corpo para tipo assim, você não vai parar por bem, você vai parar por mal, Concordo contigo, total. entende? Então, assim, se Concordo. você não aprender a dar limite, não tem problema, você vai ter que parar de outro jeito. Exatamente. Eu acho muito isso. Em geral, eu acho que todas as doenças, tá? Todas. Tem até um livro que eu não consegui ler ele ainda inteiro, porque ele é em inglês e ele é bem profundo, que é do Gabor Mate, Dr. Gabor Mate, que é When the Body Says No, né? Quando o corpo diz não. E ele teve Legal. estudos, assim, ele foi contra uma legião de médicos e contra muitas coisas científicas, né? E ele perdeu muito, assim, a credibilidade entre os médicos, porque ele começou a ver um paralelo de todo mundo que tá doente no hospital morrendo, com não ter vivido sua própria vida, não ter tido seus próprios desejos, Olha, né? tá Então, eu vendo? acho assim, que, em geral, todas as doenças é a Sim. falta de limites, que a gente, às vezes a gente quer, tipo assim, ser amorosa com todo mundo, quer ser acolhedora com todo mundo, e aí vem o corpo e diz, ah, ok, eu não consigo mais brincar com disso, né? Exato, então por isso que eu falo, o corpo assim, ele é uma ferramenta enorme de autoconhecimento e assim, e é dolorido a linguagem do corpo. Muita gente, hoje ainda eu deparo com muita negação, Uhum. né? Porque é duro olhar pra sombra, né, Evelyn? Assim, até a gente fala, né? Eu falo assim, gente, às vezes eu fico com raiva, porque às vezes acontece um negócio, eu falo, "Ih, já sei o que é." Eu sei, tô repetindo esse padrão. De novo esse padrão, né? Então, assim, é difícil para a gente ter um conhecimento, né? E para as pessoas, porque assim, o lidar com a sombra é um ato de coragem, né? Para a gente trazer isso para a gente, né? Ver as coisas que afetam. E até a Cristina Cairo fala assim, que a linguagem do corpo, essa visão da psicossomática é uma coisa do futuro, né? Porque as pessoas, muitas ainda não estão abertas para isso, né? Entra numa negação forte, né? Então, olha, até a minha funcionária, né, ela que já está careca de ouvir eu falar nisso, na Páscoa ela chegou para mim, ela não foi trabalhar porque teve uma intoxicação alimentar. E aí ela falou que o problema foi a bisteca. Ela falou, foi a bisteca, Patrícia. Aí eu só fiz assim, eu falei, ah, foi a bisteca. Quantas pessoas comeram a bisteca? Bom, eu, minha mãe, quatro pessoas. Todas tiveram intoxicação alimentar? Não, só Uhum. entende? Ah, tua mãe veio passar o final de semana, né, com você? Uhum. Ah, entendi. Então, ou seja, tem um perfil ali de. Ela passou o final de semana com a mãe, e tem essa questão das duas não se entenderem muito bem, Sim. E não, né? não consegue digerir as coisas. Exato, Eu exato. adivinhei essa? Adivinhou, Tá. dificuldade, porque ela teve problema no sistema gastrointestinal, Não né? consigo E- digerir e- essa é, pessoa e então a mãe falou muitas coisas que ela não conseguiu digerir, que ela se calou para evitar conflito, né? E ela segurou o corpo justamente. entra em conflito. Exato.
Aí ela, Bom, nossa, Paty, é verdade, né? Então, adorei essa nossa conversa. E eu queria que tu deixasse aqui, falasse teu Instagram, para quem quiser fazer ah, uma consulta contigo, né? A ah, partir dessa abordagem. vamos lá. Então, gente, é @patriciasantoro.terapeuta, né? Como a Evelyn falou, eu atendo com as consultas individuais. Então, se tiver interesse, só entrar em contato aí pelo E direct. coragem, né, Paty? Coragem. Vontade de expandir a consciência. E a Paty, assim, a Paty é uma aluna muito querida. E ela fez o método DCI, então também ela trabalha com a criança exterior. Exato. Imagino que o trabalho esteja sendo muito profundo para ti. Tu deve estar fazendo vários, como um puzzle, né? Como um quebra-cabeça. Eu adoro, eu convidei a Paty porque eu Sim. fiquei muito curiosa. Eu adoro saber de tudo que está acontecendo, assim, que tem a ver com o holístico, que, que, Ai, muito que, que legal. trabalha com uma coisa que não seja só remédio. Tudo que trabalha em outra percepção, para mim, tá valendo, né? Porque eu acho que a Sim, gente aqui é muito maior do que a gente pensa. E eu espero que esse podcast tenha feito você abrir a consciência para olhar de outra forma todos os sintomas. E aí eu lembrei que o Carl Jung fala, né, que os sintomas são uma bênção da sombra. O Carl Jung dizia que exato. era maravilhoso ter, tipo, doença, ter rolê ruim. Exato. Basicamente, eu tô falando assim, em tom coloquial, né, porque o Carl Jung era muito complicado as coisas que ele falava, mas basicamente dizia assim, se o rolê tá péssimo, é uma ótima oportunidade pra tu olhar pra tua sombra e vai ter coisa boa aí dentro depois. E é isso aí. Perfeito. Se o É rolê isso tá mesmo. péssimo, E, gente, só um último aviso, assim, essa questão da linguagem do corpo. Se afetou o corpo, gente, tem que cuidar do corpo, tá? Vocês claro, têm que olhar para a emoção, óbvio, né? Mas se que é uma dúvida às vezes que aparece, então eu tenho que só olhar o emocional que eu vou estar curada? Gente, chegou no corpo, tem que cuidar do corpo, sim, chegou né? no. A gente tem os 4 corpos, né? Pelas terapias holísticas, né? O Isso. mental, o físico, o espiritual, o emocional. Então, afetou aquele corpo, tem que tratar aquele corpo, tá? Sim, Uma não coisa vai te não exclui a negar. outra. É. Se precisasse de um remédio para aliviar, sim. Mas o ideal é que depois passe um pouco a dor, o sintoma, vá atrás de buscar autoconsciência. Exato. Porque se está repetindo muito, se tem ciclos muito de repetição de um tipo de doença, de um tipo de sintoma, é porque tem algo oculto por trás, tem algo na sombra. O corpo está querendo Perfeito. falar, tá tentando te fofocar, dando fofoquinha, né? E tu tá ignorando as falas dele, né? Eu acho que é Perfeito. isso, né, Paty? Isso, ai, que bom. Olha, agradeço a oportunidade, amo falar disso. Não podia falar aqui, tá doendo um monte de coisa, mas Sim. eu acho que a gente já Aí acho que conseguiu já deu um. fazer um conceito, né? A gente já conseguiu trazer bastante aí do conceito, do que precisa ser olhado. Ferramentas tem, livros tem, profissionais têm. Então, siga aí no teu processo de autoconhecimento, que vai valer muito a pena. Um grande beijo. Obrigada, minha querida. Beijo.